treinar o time de gerentes e de vendedores para o final do ano? É uma obrigação, um dever, ou realmente a gente faz porque a gente acredita no resultado? Hoje, no nosso episódio inicial da segunda temporada do Varejo On, eu trago o meu amigo Denis. O Denis tem uma vasta experiência, por mais que ele ainda tem pouca idade, mas tem uma vasta experiência com Hering, Pandora, Vivara, era gerente de treinamentos da Vivara. Então o Denis vai contar um pouco para a gente de treinamento. Lembrando que o nosso podcast Varejo On, nosso podcast sobre varejo e vendas, é um patrocínio da plataforma Personal Shopper. A plataforma que engaja, que treina, avalia e acompanha o seu gerente, seu vendedor, para que ele consiga fidelizar, trazer mais vendas e ter muito mais educação corporativa, ter treinamento na palma da mão dele. Denis, primeiro, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui iniciando a nossa segunda temporada do Varejo On. A primeira eu iniciei com a Vivi e agora a segunda eu estou iniciando com você. Olha a coincidência. Verdade, muita coincidência. E primeiro eu me sinto muito honrado em participar do Varejo On, né? Tive a oportunidade de trabalhar com você na Vivara e realmente foi um sucesso. Tem sido um sucesso e eu estou muito feliz de participar e poder falar de um tema tão importante que é treinar o nosso time. E você trouxe um ponto, Paulo, que eu acho que é primordial, é acreditar. A gente precisa Respondendo já a pergunta, tá? respondendo a pergunta, exato, que é acreditar mesmo, né? A gente precisa treinar, a gente precisa capacitar e desenvolver porque a gente acredita que isso vai ser a melhor forma de gerar valor e resultado para a empresa. Ponto. A gente já começou no alto aqui porque ele já respondeu a minha pergunta inicial. Acreditar porque a gente acredita que isso vai ser a melhor forma de trazer resultado para a empresa. A gente sabe que existe o e-commerce, que existe automações, a gente adora, a gente sabe que hoje o varejo ele depende de tecnologia, mas a gente tem uma pessoa ali fundamental para fazer isso acontecer. Antes da gente entrar no tema, se apresente agora de uma maneira que a gente consiga conhecer você, conhecer tua trajetória. Pode contar um pouquinho sobre o Denis. Boa. Bom, Paulo, minha trajetória ela é muito curiosa porque eu pensei muito, assim, quando eu estava vindo aqui para falar contigo, eu já estava em treinamento, mesmo sem saber que eu estava na área de treinamento. Olha! Porque eu sempre gostei de apresentar trabalhos na escola, na faculdade, eu sempre era escolhido, né, pelos grupos para participar e poder Conheço uma apresentar. pessoa assim também. Conhece? Conheço. Quem será? E eu sempre tive essa oportunidade de apresentar esses trabalhos, seja na escola, seja na faculdade, de participar desses grupos, e eu não imaginava que isso pudesse me levar a essa cadeira, né? Esse lugar onde eu me encontro hoje. E um ponto muito interessante da minha carreira, né? A gente falou de Pandora, Mas joalheria. me conta, como foi tua carreira? Você estudou o quê? Eu estudei gestão de recursos humanos. Perfeito. E eu trabalhei em um call center em Itu, porque eu sou de Itu. Você é de Itu? Sou de Itu, interior de São Paulo. E eu comecei a minha carreira em Itu com 18 anos, precisava trabalhar. Então entrei em um call center. Eu também. Você também? Olha que coincidência, mais uma. O que você vendia no call center? Era um call center de banco, então eu vendia seguro para cartão de crédito. Então Tá. seguro contra perda e roubo, para você ter ideia. E eu naveguei por diversas categorias, digamos assim, dentro do call center. Fazendo desbloqueio de cartão, contestação, vendendo seguro, fazendo atendimento Prime. Então, eu pude navegar no que falamos de atender o cliente de diversas formas e conseguir gerar valor e resolver mesmo o problema do cliente. Porque quando um cliente liga, né, em um call center de banco, é porque ele já está ali no ápice do problema, né? E ele não espera entrar em contato e ter outro problema.
Ele espera que esse contato traga uma solução, seja por conta de uma viagem que ele vai fazer, seja porque ele precisa desbloquear o cartão para fazer a compra do mês. Então a gente precisa mesmo atender com muita qualidade. E foi ali que eu comecei a minha carreira com treinamento. Existia na época, Paulo, os anjos, né, que são as pessoas que eram muito boas no atendimento, e os supervisores, eles tiravam essas pessoas do atendimento e essas pessoas apoiavam os novos integrantes do call center. E eu fui um apoio. Então, tua carreira de treinamento ela começa não no varejo, mas com cliente. Exatamente isso, porque cliente é cliente em qualquer lugar, né? Ótimo. Seja no varejo, seja num call center, seja até mesmo na feira, né? Cliente é cliente, nós somos clientes. Então, a minha carreira com treinamento começou ali. Então, eu fui apoio desses novos integrantes e eu tive a oportunidade de ficar um mês como apoio, até que surgiu uma outra oportunidade, sem o meu conhecimento, que o meu ex-supervisor na época ele me inscreveu para o processo seletivo da área de treinamento da empresa, sem o meu conhecimento. E eu já estava fazendo gestão de recursos humanos, e a matéria que eu mais gostava na faculdade era treinamento. Então, calhou e criou uma conexão do que eu estava estudando com aquilo que o meu supervisor enxergou em mim e com aquilo que eu gerava valor. Então, eu participei do processo seletivo, passei no processo seletivo e comecei a treinar as pessoas. E eu fazia treinamento de onboarding, depois do treinamento de onboarding, fui para treinamento de vendas, treinamento Prime, tive a oportunidade de treinar assim mais de 500 pessoas. Quando a gente fala de E você tinha quantos integração, anos? 21, 22? nossa, eu tinha 19 anos, eu era super novo, assim. E foi muito. Não que você seja super velho. Exato. Você é super novo. E um ponto muito curioso que quando eu fui para essa parte de treinamento é porque, assim, existe uma questão de você conhecer o processo, você dominar o seu atendimento e você saber que você faz aquilo muito bem. Outra coisa é você replicar esse conhecimento para alguém que não tem ideia Do de que é? como vai fazer aquilo. E aí tem as dúvidas das pessoas, e aí você precisa entender que cada um aprende de um jeito. Então, às vezes, eu lembro, né, agora falando contigo, que às vezes eu tinha que pegar no mouse da pessoa e Para mostrar. ensinar o mouse. Exato, exatamente isso. E tem pessoas que já são, né, tem uma bagagem maior, que já tem um conhecimento. Então, assim, a minha carreira começou no call center, em Itu, sem eu saber que eu estava nesse lugar de treinamento, mas já com esse propósito de realmente incentivar as pessoas ao conhecimento. Você sabe que eu falo sempre isso, assim, nunca imaginei ter uma empresa de treinamento e hoje dedicar minha carreira para a educação do varejo, né? Sim. Então, eu nunca me imaginei, sempre gostei muito, assim, sempre minhas lojas foram referência em treinamento, eu sempre tive muita didática, dei muita aula também nos grupos de faculdade, aí comecei a dar palestra, comecei, óbvio, a dar treinamento e hoje eu vejo que realmente é onde eu tenho que estar. Mas é engraçado, porque eu também não planejei isso. Hoje eu tenho 3 empresas, mas eu nunca imaginei que 2 delas o foco seria treinamento, né? E hoje eu passo a maior parte do meu dia falando de qualificação do varejo, vendedor e gerente. Depois do call center, aí temos Pandora. Pandora. Então, eu entrei na Pandora em 2015. Eu vim para São Paulo, minha família está em Itu, meus pais e meus irmãos. E aí então você eu migrou para vim São Paulo. para São Paulo, cidade grande, Cidade né? grande. Eu cheguei aqui com essa bagagem do call center, mas eu cheguei com um desafio muito grande, que era, né, que foi, na verdade, entrar em uma joalheria dinamarquesa multinacional com mais de 5.000 pontos de vendas pelo mundo todo e com um grande desafio de capacitar todo o time de vendas do Brasil. Uau! Então, eu fui responsável por realmente fazer o onboarding de todo o time do Brasil, tanto gerentes de loja, franqueados, estoquistas, vendedoras. Então, todas essas pessoas passaram pelo meu onboarding. Além disso, eu fui responsável por treinar o time de vendas, né? E quando a gente fala em treinar o time de vendas, eu acredito muito que vai muito além da técnica.
Existem os passos, existem as técnicas, existe tudo isso por trás. Mas eu acredito que o comportamento, ele influencia muito no indicador que a gente quer trabalhar. Perfeito. Então eu viajei o Brasil inteiro, treinei aí mais de 1000 pessoas, de norte a sul, falando sobre vendas, falando sobre como encantar esse cliente. Então, treinamentos presenciais, treinamentos virtuais, dava muito treinamento de produto, porque eu acredito que o produto por si só, ele não se vende. Ele precisa, assim, ele se vende quando o cliente ele já tem uma Médio, a gente vai predisposição. discutir isso, mas ele se vende, mas com uma pessoa ele vende mais fácil. Exatamente isso. Então, quando foi em 2015, em que os berloques, né, as pulseiras, elas estavam em ascensão, a gente tinha muito a questão de contar histórias. Então, o treinamento ele era muito além de uma prata, ele era muito além de um esmalte, de uma pedra, de uma gema. Ele falava muito mais de história do que do produto em si. Então, um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que trazer, né? Eu acredito muito nisso, seja para vender um seguro de cartão de crédito, seja para vender uma joia, seja para vender um sapato, tem que ter uma história por trás disso. O cliente ele precisa se enxergar naquela história, porque senão é só mais um produto. Se não é só mais um produto. E assim, eu trabalhei no mercado de luxo, você sabe, e o produto do luxo ele fala por si só, né? Mas mesmo assim, um produto é só um produto até que alguém fale sobre ele. Tem um filme, que é o filme Air, é o nome do filme, a história do Michael Jordan e da Nike, né? Do tênis dele. E a mãe dele tem uma parte do filme que ela fala a seguinte frase: um tênis é só um tênis até meu filho colocá-lo. Olha isso. E aí ele vira outra coisa. Porque estavam discutindo valores. Assim, essa frase me marca muito até hoje. E você falou essa frase exatamente. Porque não adianta você ter o melhor produto se você não tem a melhor história para contar ele. Você Exato. pode ter o melhor produto. Se você não tem a melhor história para contar ele, não adianta. E aí, olha que doido isso. Saiu, assisti o filme, na segunda-feira eu fui comprar qual tênis? O Air Jordan. Porque assim, eu me envolvi tanto, eu não sou um cara muito. Não era, agora eu sou mais de tênis. E assim, me provocou aquilo um desejo pela história. E assim, o pouco que eu conheci. Mas até indico pra vocês assistirem esse filme, assim, mas foi essa frase que você falou. Um produto é só um produto até alguém contar uma história, que vai gerar desejo, identificação e tudo mais. Não, exato. E você trouxe um ponto, né, a questão do tênis, que o filme gerou valor, o filme te despertou um desejo, o filme te despertou uma vontade. E quando a gente fala em treinar o time de vendas, é muito isso, né? E vem um passo muito antes. Como que esse time de vendas acredita nessa história? Como que esse time de vendas se conecta com essa história? E aí é o pulo do gato. Porque eu acho que a gente, enquanto treinamento, a gente tem que conectar a realidade do vendedor com aquilo que ele vai entregar no dia a dia. Porque se eu não conecto o vendedor com a história dele, principalmente, com a bagagem dele, dificilmente ele vai conectar outra pessoa. Então, o treinamento de vendas, quando eu falo que ele vai além dos passos, ele vai muito além de uma técnica. Um exemplo. Quero que o meu vendedor demonstre um produto. Como o meu vendedor vai demonstrar o produto do jeito que eu quero se eu não demonstro o produto do jeito que encanta o meu vendedor? Nossa, é verdade, verdade. Assim, eu lembro. Aí eu vou trazer outra história. Quando eu fui trabalhar no mercado de luxo, a primeira marca foi a Burberry. E assim, era uma equipe completamente nova, ninguém ali tinha trabalhado no mercado de luxo. A primeira loja foi aberta em Brasília. Eu fui contratado como gerente de VM. Então eu fui para Brasília, fiquei um tempo em Brasília. E eu lembro, começaram a chegar as primeiras caixas. E a gente começou a abrir essas caixas. Na hora que a gente começou a colocar preço, a gente não acreditava. Porque era uma coisa, assim, nova pra gente. E a gente fez um Burberry Experience. O que foi isso? A gente colocou os principais produtos, os vendedores, o treinamento da Burberry tem isso. Eles usavam e tiravam foto. Então, assim, a forma como eles, quando colocavam um trench coat, e colocar um trench coat é algo mágico. Quando você coloca um trench coat, você se sente poderoso. E aí a gente mostrando todos os passos, esse vendedor vendia esse trench coat como assim,
esse é o produto. Por mais que ele não tivesse, talvez, dinheiro para comprar, que ele não nunca tinha visto aquele material de gabardine. Eu sei até hoje falar todos os passos do Trench Coat, Que legal. né? Porque é o que você falou, assim, eu preciso, mesmo se o meu produto não tem o médico vendedor, assim, não é ele o cliente, se ele não comprar a história, ele mesmo vai falar pro cliente, ó, esse é caro, tá? Ó, Exato. esse aqui é. Então é importante. Pandora. E aí pra onde a gente vai? A gente vai pra Ering, né? Então, assim, eu saí da Pandora em um ponto muito alto, que foi a entrega de um treinamento gerencial, porque isso tudo que você tá trazendo, Paulo, conecta muito com a liderança. Porque se a liderança não compra a ideia do treinamento, o time de vendas também não vai comprar. Se a liderança não está muito bem preparada, o time de vendas também dificilmente estará 100% preparado. E aí, saindo da Pandora, eu tive a oportunidade de ir para Ering, A marca aonde talvez mais democrática do Brasil. exato, mais democrática do Brasil. E quando a gente E que fala todo mundo e usa. que todo mundo Todo usa, mundo usa. exatamente isso, assim. Então a camiseta básica é o Todo mundo core, tem. exato, assim, eu particularmente adoro. Então assim, quando eu trabalhei na Hering, eu só usava Hering porque eu amava a marca, enfim, né? Amo até hoje tudo. E quando a gente fala de Hering nessa minha trajetória profissional, foi muito curioso porque eu saí da Pandora, entrei na Hering na segunda-feira e na segunda-feira veio que o lockdown. Então eu entrei na Hering na Ah, pandemia. Então pensa, uma área você não de ficou com medo, treinamento. não? Fiquei com muito medo, mas assim, eu tenho né, uma coisa em mim que eu gosto muito desses desafios. Eu gosto muito de me ver em um lugar novo e entender como aquilo pode me ajudar de alguma forma, sabe? O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Fiquei com muito medo. Saí de um emprego, pedi demissão da Pandora, que eu estava há quase 5 anos. Uma empresa que eu amava trabalhar, multinacional, entregas incríveis, e fui para Hering e na segunda-feira, lockdown. Falei, meu 13 de Deus, março. e agora? Nunca vou esquecer. Mas, tirando essa parte, né, super trágica que foi a pandemia, quando a gente para pensar em uma área de treinamento, onde a gente não tem a loja aberta para que a gente possa treinar o nosso time, a gente precisa se reinventar. Porque eu fiquei 5 anos na Pandora indo até a loja, indo nas praças, levando o time para uma sala de aula. Então eu me vi em um lugar aonde a minha liderança na Hering, né, a minha antiga gestora, ela trazia muito uma provocação. Como nós vamos fazer agora? E foi aí que eu consegui, sem custo, o que é mais interessante, Olha, sem custo para a empresa, mas eu gerei muito valor. Por quê? Gravei videoaulas de passos, gravei podcasts, gravei pílulas de conteúdos, criei junto com uma par minha na época, a entrevista com especialista, que nada mais era do que convidar as principais pessoas da empresa, do negócio, para que a gente pudesse bater um papo com perguntas bem estratégicas para desenvolver o nosso time na ponta. E foi aí que a gente trouxe o time de Omnichannel, a gente trouxe o time de marca, o time de estilo, o time de produto, porque a gente queria contar uma história de forma digital, de forma rápida, e levar conhecimento para a equipe. Então foi aí que eu me vi em um lugar onde treinamento não é só sala de aula. Treinamento vai muito além de colocar 40, 30, 50, 10, 18 pessoas. É importante? sim. Muito. Não podemos esquecer que o treinamento presencial faz muita diferença. Mas existem diferentes formas tecnológicas de fazer isso. Eu quero te complementar, porque a pandemia, óbvio, todo mundo sabe aí. Eu tento não falar muito da pandemia, porque senão fica muito taxado, né? Mas a pandemia trouxe pontos que a gente tem que observar, porque eu lembro que na pandemia eu estava com uma consultoria ainda que não chamava Pecon, chamava Peconejeiro, e eu tinha fechado o contrato com uma rede de shoppings para treinamento. Obviamente, o contrato foi cancelado no primeiro dia da pandemia. Eu tinha uma vergonha de vídeo, assim, eu não conseguia me ver. Não conseguia.
Foi um processo, tá? Então, assim, nada também é do dia pra noite, né? Mas eu abri meu computador naquele mesmo dia da pandemia, o treinamento que eu ia dar pro shopping, eu falei assim, o que que eu mais posso contribuir pra minha cabeça não ficar doida e pra trabalhar? Treinamento pra como vender digital. Então, Boa. assim, esse foi o início do que hoje são as empresas, né? E a pandemia, na minha opinião, eu venho lendo muito sobre isso, né? Lifelong learning. A forma como você aprende não é a empresa que dita. E isso é importante, porque para mim era isso. A empresa está ditando exatamente como vai ser. É o vendedor que tem já o seu hábito, o gerente que tem seu hábito, a gente tem que se adaptar ao que ele tá mais acostumado. Porque Total. assim, o que que ele tá acostumado hoje? Rede social, vídeos curtos, pílulas. É importante sala de aula? Sim. Ritual. Mas eu acho que a pandemia abriu o leque para o varejo ter mais treinamento. Porque antes a gente contava, por exemplo, tem empresas que não tinham um Denis como a Pandora tinha, e você não tinha uma visita em loja para fazer de treinamento. Você não tinha uma pessoa Exato. rodando para treinar, Exato. né? E tem um custo, tem logística, tem todo mundo parar para o treinamento. A gente sabe que na realidade isso não é tão simples de acontecer, né? Assim, não é tão assim, ó, eu vou fazer 20 cidades em 20 dias. Não, não dá, né? Exato. Porém, agora eu consigo chegar com conteúdo no mesmo dia para todas as lojas de uma maneira diferente. E aí Exato. tá, para nossa área foi um grande avanço, né? Eu acho, você trouxe um ponto assim que é um diferencial hoje. E se as empresas, se as áreas de treinamento, se as empresas não contratarem consultorias com esse viés, eu acredito que o negócio ele não vai fluir. Vou dar um exemplo de um programa que eu, né, conduzi ali na Hering, que foi a formação de gestores do varejo. E assim, treinei 100% dos nossos gerentes de lojas próprias, e os nossos gerentes de lojas próprias na época na Hering, eles estavam espalhados pelo Brasil todo. Como formar esse time? Formamos de forma online, de forma virtual. E foi muito interessante porque quando a gente fala em uma formação, vem logo na nossa cabeça a questão de um MBA, de uma faculdade ou de uma especialização. E quando a gente olha para esses cursos, a gente vê isso de uma maneira mais formal, né? E esse programa que eu conduzi junto com vários outros times, o que é muito bom, porque aí você começa a entender o seu senso de colaboração com as Entendi. áreas, o seu senso de mobilização com os times, para que esses times também queiram entregar o melhor. Então, eu tive contato com o Carlos Ferreirinha, com o Ricardo Jucá, com a Camila Salek. Então, Só assim, gente que eu gosto. eles trouxeram conteúdos muito ricos, porque qual foi a grande ideia? E eu acho que as empresas precisam pensar nisso. A gente quer treinar o nosso gerente com o que a gente tem dentro de casa, mas a gente esquece de furar a bolha. O que está acontecendo no mercado? E na Ering eu tive a oportunidade de participar desse processo, que é trabalhar dois pilares para o nosso gerente de loja. O que a Vimer faz? Estou dando exemplo da Vimer, porque a Beijo, Camila. Camila Salek. Sou fã, assim, incondicional. Falei com ela ontem Ah, que ainda. legal! Então, assim, a Camila Salek trouxe o quê? Mundo, universo de mundo. O que é essa estratégia? O que é encantar o cliente por meio de uma vitrine? Quando eu digo por meio de uma vitrine, eu tô falando de algo básico, porque é muito mais profundo Um que olhar isso. diferente. Exato, exatamente isso. Vai muito mais além. E quando a gente traz isso de mercado para o nosso time, a gente está formando o nosso time para que ele tenha uma grandeza de conhecimento que quando a gente explicar o porquê a gente tem o processo que a gente tem dentro de casa, para ele vai ficar muito mais claro. Porque a gente não está falando que ele tem que montar a vitrine porque a gente quer. A gente está falando que ele tem que montar a vitrine porque existe uma estratégia global para isso. E que tem uma estratégia muito mais que a vitrine em si. Que é Exato. encantar o cliente e mostrar ali com pouca coisa o que a marca está oferecendo. Exato, a mesma coisa de feedback, que a gente trouxe o Ricardo Jucá para falar de feedback. Quando a gente. A palavra feedback ela é muito ampla, né? E o feedback ele é interpretado de diversas formas por diferentes pessoas, diferentes níveis.
E quando a gente trouxe a parte de feedback, foi assim, não com uma visão de mercado, mas com uma visão de, de humanização comercial. Porque feedback, ele é feedback, mas a gente precisa entender que existe o feedback para a parte técnica, o feedback para a parte comportamental, o feedback para um resultado de vendas, o feedback para a entrega de um projeto. Existem N formatos de feedback. E ele trouxe isso para a gente. E depois a gente aterrizou isso, o que esse mundo conta para a gente, para dentro de casa com os nossos processos, com as nossas Perfeito. A gente ferramentas. inspirou e aí Exato. manteve, porque também não adianta só inspirar. Exato, tem que Eu manter. falo para. Você sabe disso que a gente trabalhou junto no último ano praticamente inteiro, né? E eu falo isso de uma maneira muito clara. Um treinamento motiva, ele ensina, mas se eu não tiver continuidade, e aí a continuidade é pílula, live, reforço, eu não garanto que mudança de rotina, Perfeito. mudança de processo. Eu dou um baita push e aí eu não consigo manter. E Perfeito. foi quando a gente, na Pecom, quando a gente montava o programa Personal Shopper, a gente montava ele, algumas marcas tinham acompanhamento e outras marcas não. E eu percebia que as marcas com acompanhamento, os resultados eram realmente superiores. Porém, o acompanhamento não fica viável você ter uma consultoria acompanhando tua jornada por anos e anos e anos. E foi onde surgiu a ideia de ter o Personal Shopper, a plataforma. Né? Agora, é envelopar. Por quê? Não é só sobre o treinar. Eu preciso da continuidade. A gente sabe que um adulto demora 3 vezes para conseguir. Eu acho que hoje é mais, tá? 3 vezes era a precisa que a gente usava, mas um adulto demora no mínimo 3 vezes para absorver um conteúdo. E quando a gente pensa na rotina loja, vendedor, tipo, é uma loucura. Assim, então, é muito claro o que você falou, assim, aterrissar depois dentro da marca para transformar isso, você precisa, assim, eu acredito muito num impacto inicial, assim, um pá. Depois a gente conta do impacto que a gente fez nas últimas semanas, né? Mas eu acredito muito forte que continuamento é lifelong learning. Desculpa, falei continuamento. É treinamento. Olha, tá bonita a palavra aqui. Eu invento palavra, tá? O treinamento é lifelong learning. Porque ele não tem fim e ele se adapta ao estilo da pessoa. Porque não adianta eu falar para uma pessoa que não tem o perfil de sala de aula, não tem o perfil de ficar 2 horas no computador. Eu tenho dificuldade. Tenho TDAH, 2 horas de conteúdo, olha, eu tenho que me esforçar. Sim. E anotar, e sabe? Eu tenho que ter todo um preparo para 2 horas de conteúdo. Então, funciona demais, porque cada um aprende de uma maneira. Mas a gente vai pela média, entendendo o que é o aprendizado hoje. Ele é rápido. Eu Exato. preciso ter processo, preciso ter sala de aula para mostrar o conteúdo como um todo, mas depois eu tenho que manutenção e manutenção e manutenção. Exato. E Paulo, você trouxe um ponto, né, lifelong learning, que é um tema que a gente escutou muito. Eu, pelo menos, escutei na pandemia, assim, muito, né? Essa questão desse aprendizado contínuo das pessoas. E como que também, que eu acho que é um desafio de todas as empresas, enfim, como manter esse lifelong learning para além de uma área de treinamento? Por quê? A área de treinamento, muitas vezes, ela tem a sustentação, ela faz a sustentação, mas a gente precisa que a liderança comercial também acompanhe isso e também garanta que isso aconteça. E eu acho que muito mais do que a área de treinamento, a liderança comercial, seja uma supervisora, uma gerente de território, enfim, o nome que seja dessa pessoa que fica ali acima do time, é continuar isso, é dar essa sustentação e estimular para que o time de loja queira aprender por si só. Porque eu acho que o lifelong learning não é só a área de treinamento que tem que fornecer, mas a pessoa também tem que ser estimulada a buscar esse conhecimento, sabe? E vamos nesse gancho, porque eu sei que tem um gancho importante, falar de Vivara. Sim, GR claro. para Vivara como gestor, né? Sim, Então, assumindo uma cadeira responsável pelo treinamento da empresa inteira, né? exato, exato. E aí você falou uma coisa importante. O treinamento não é a área de treinamento, mas é toda a área que envolve o comercial tem que treinar.
Exato. Me conta de Vivara, porque a gente tem bastante coisa para falar, porque eu acompanhei bastante esse Sim. processo. Bom, Vivara, né, foi uma grata oportunidade que eu migrei da Hering para Vivara assumindo uma posição de liderança, então minha trajetória na Vivara, ela é muito bonita, porque eu aprendi muito, e esse é um ponto-chave para todo mundo, quero deixar essa dica, a gente tem que ser humilde para aprender. Eu aprendo contigo aqui, eu tô aprendendo com E eu você. também com você. Eu aprendo com as vendedoras, eu aprendo com as gerentes, eu aprendo com os diretores, eu aprendo com as trocas que eu tenho, eu aprendo com todo mundo. E a escuta ativa, ela é fundamental. Então, nesse meu O processo que é de... escuta ativa? Porque assim, a gente às vezes fala alguns termos que eles acabam virando clichê. Exato. Mas o que é escuta ativa para você? Para mim, para o Denis, o que é uma escuta ativa? Eu estou aqui contigo, certo? Eu vou dar um Certo. exemplo agora, assim, estou aqui com você. Essa nossa conversa, ela tá indo muito além do Denis simplesmente ouvir as perguntas do Paulo ou do Denis trazer uma história ou do Paulo trazer uma história com aquilo que ele tá falando. Essa escuta ativa é tudo aquilo que eu pego, tudo aquilo que eu absorvo do que você me conta, como que eu processo isso e transformo isso no meu aprendizado, transformo isso em algo que eu possa aplicar no dia a dia e transformo isso em algo para gerar valor. Porque hoje em dia as pessoas falam muito, escutam, mas deixam passar tanta coisa importante, sabe? Sabe os detalhes? Quando a gente fala retail is the tail. Então, assim, eu acho que retail is the tail é basicamente a escutativa que a gente tem que ter em qualquer sala de reunião, em qualquer conversa, em qualquer café que a gente toma ou em qualquer treinamento que a gente aplica. Eu mesmo, já vou contar para você, mas eu implementei um projeto na Vivara nesses últimos meses que foi graças à minha escutativa, porque uma vendedora me deu esse insight, eu falei, por que não? Mas eu já te conto. Mas, ó, você falou uma coisa pra gente entrar em Vivara e falar dos programas que você criou sobre escutativa. Eu falo mais do que escuto. É a minha característica desde criança, né? Eu interrompo as pessoas. É difícil eu ouvir por 2 minutos e já não querer colocar uma minha opinião. É uma característica que eu me esforço para ter mais escutativa. Mas o que é muito interessante é que às vezes o conteúdo ou a mensagem, ela tá em lugares que a gente nem imagina. Porém, é muito fácil chegar para uma marca e falar assim: marca, vamos fazer um treinamento, esse vai ser o passo, legal. A gente sabe como operar varejo, ou acha que sabe, né? Porque a gente está aprendendo todo dia. Mas assim, existe uma metodologia universal do que você faz dentro de uma loja, dentro de um Sim. e-commerce, sim. Então, a gente não inventa a roda. Mas se eu não tenho, assim, e tem marcas que não contratam isso, mas se eu não tenho um diagnóstico, um dia na loja, eu não consigo entender qual é a dor daquela vendedora, daquela gerente. E Exato. quando a gente iniciou o processo da Vivara, eu lembro que a nossa primeira reunião no escritório, eu já levei um diagnóstico de WhatsApp. Exatamente. Lembra disso? Lembro. Porque assim, eu falei assim, não, o foco do personal shopper a venda digital. Só que quando a gente chegou lá, a gente apresentou, a coisa mudou completamente de figura e foi para liderança. Sim, Exato. e assim, mas através daquela escutativa de WhatsApp, o trabalho que a gente fez, opa, microfone, claro que eu não posso mexer no microfone, eu tô mexendo demais. Então, ó, calma, ó, escutativa do microfone. Mas daquilo surgiu uma oportunidade porque a gente tinha conhecido já um pouquinho o que estava acontecendo. Sim. E aí a gente foi falar com gerentes regionais para poder trazer um plano. É no problema que você enxerga a oportunidade. Exato. É aí que você viu a oportunidade de treinar a liderança. Porque eu acredito que a partir do momento que a liderança não enxerga o problema exatamente, você tem uma oportunidade de mostrar para essa liderança o que ela não está enxergando ou como ela deve enxergar esse problema. E você fez isso muito bem. Porque você treinou a nossa liderança com conteúdos bem específicos e personalizados
para que elas de Foram fato... 3 workshops, Foram né? 3 workshops ano passado. Exatamente. Esses workshops, eu estive presente em todos e eu aprendi em todos eles também, porque é a gente olhar pro básico, que muitas Foi vezes a gente muito não básico. olha. Assim, assim, quando a gente pensa, e uma empresa com muito tempo como a Vivara, com lideranças com muito tempo, a gente teve que voltar ao back to basics, né? Exato. Então a gente criou a Jornada Liderar. Exatamente. Conta pra mim um pouquinho da Jornada Liderar. Bom, a Jornada Liderar, Paulo, pra gente foi assim algo muito incrível, porque quando a gente fala de liderar, a gente não tá falando só de um treinamento gerencial. A gente tá falando da liderança que a gente quer, da liderança que a gente procura, da liderança que a gente busca. E mais do que isso, o programa que você fez com a gente despertou nas nossas líderes a vontade de liderar e não gerenciar, porque são coisas completamente diferentes. Você gerencia projetos, você lidera pessoas, né? Então ela gerencia o KPI, mas ela tem que liderar a vendedora dela para atingir esse KPI. E você trouxe isso pra gente muito bem feito, muito bem elaborado. E aquilo que a gente estava falando no começo, você trouxe em formatos que a gente precisava. O online para conseguir captar o Brasil todo e o presencial com quem de fato a gente precisava treinar ali tete a tete. Então foi realmente incrível. E uma coisa que eu aprendi nesse projeto, que para mim foi muito interessante, e aí foi uma sagacidade da Vivi, que era a diretora comercial da época. Inclusive, tem episódio da Vivi. Sim. É o primeiro episódio do Varejo On. Ela me falou uma coisa, e isso eu uso hoje. E aí a escutativa de como você também usa o que as pessoas te falam. Ela falou, Paulo, não adianta ir começar pelos vendedores. É ampulheta invertida. E eu uso essa expressão porque é uma expressão que, para mim, causa efeito. Você começa de cima para baixo. Exato. Por quê? A gente nunca chegou a treinar vendedores na Vivara. Eu nunca cheguei a treinar vendedores, a gente chegou no online, né, no personal shopper, mas a gente nunca chegou a fazer um treinamento ao vivo para vendedores. Sim. A gente tem 4.500 vendedores, né? Exato. A gente só fez no online. Mas qual foi a nossa estratégia? As gerentes regionais e gerentes gerais presencial, né, 2 dias de workshop. Depois a gente ia para as gerentes de loja, 450, Sim. online, né? E para ser replicado de uma maneira que a gerente regional, ela é a mais importante nesse negócio, porque ela que vai dar o foco daqueles pontos que foram ensinados para a gerente de loja. Então ela precisa mais que ser treinada, ela precisa aprender a fazer. Exatamente, Paulo. Porque ela vai capacitar a gerente de loja. Sim. E a gerente de loja, entendendo, vai agir diferente com os vendedores, né? Então é um projeto que é muito marcante na minha carreira, né? Porque eu fui para trabalhar uma coisa com vocês que era o personal shopper e não, virou o projeto, a Jornada Liderar. Exato. Que foi tema da convenção. Foi tema da convenção. E essa jornada, liderar, Paulo, ela é uma jornada que não tem fim. Porque, assim, a rotatividade do varejo a gente sabe que é muito alta, né? Então, como também a gente faz com que isso seja uma rotina, né? Porque entra uma gerente nova, gerente regional, supervisora, né? Enfim, seja da Vivara ou de outra empresa, como que ela pega esse conteúdo que o Paulo passou e dá continuidade, que é a famosa sustentação nos treinamentos. E quando você trouxe a jornada Liderar pra gente, eu estava aqui pensando, refletindo, né, junto contigo, a questão do básico, né? O básico, vou mudar essa palavra básico, vou trocar essa palavra por óbvio, né? A gente fala muito, Gostei. Nossa, o básico bem feito. O básico bem feito, mas também eu acho que tem um ponto muito importante que é assim, mas nossa, é tão óbvio PA, é tão óbvio ticket médio, é tão óbvio quando a gente fala em taxa de conversão. Será mesmo? Talvez seja por isso que a gente foi pro básico, porque o óbvio foi importante. E o óbvio precisa ser dito. Os vendedores hoje, a gente tem uma grande oportunidade aí, né? Quando a gente fala do vendedor, porque ele vem pro varejo, né? Ele passa por diversos varejos, tanto vendedor quanto gerente. E em um outro podcast seu que eu estava assistindo, você mencionou isso, que ele sempre vai ouvir esses termos. Ele sempre vai ouvir o termo PA, sempre vai ouvir o termo ticket médio. Mas o vendedor, muitas vezes, ele não sabe o que é, como usar, como potencializar. A gerente não sabe.
Então, cabe a nós, né, da área de treinamento, né, você com a PECOM, né, a gente conseguir trazer isso para o time. Porque quando a gente fala de um indicador tão importante para a gente, que é a taxa de conversão, a taxa de O que é conversão. taxa de conversão? Vamos explicar então, porque às vezes Vamos, o vamos. óbvio precisa ser dito. Vamos Exatamente lá. isso. Bom, a taxa de conversão nada mais é do que a quantidade de clientes que eu recebo na minha loja versus a quantidade de clientes que eu converti naquele período, seja um dia, uma semana, um mês, 3 meses, um ano, enfim. Aí a gente faz esse acompanhamento. Isso eu tô falando de uma forma mais básica, digamos assim. De óbvio que precisa ser dito. Exatamente isso. Mas por que eu tô falando isso? Quando a gente olha para uma taxa de conversão, existem N fatores que fazem com que essa taxa de conversão aconteça, com que ela aumente. Desde uma ruptura, ou seja, desde ter o produto certo na loja certa, desde ter a pessoa certa na loja certa e desde ter a pessoa treinada de forma correta para saber que ela perde o cliente em qualquer etapa da venda. A taxa de conversão é o KPI que ele está atrelado do início ao fim do atendimento. Porque você pode perder o cliente no primeiro oi, você pode perder o cliente por uma falta de demonstração com qualidade, você pode perder o cliente deixando de contornar aquela objeção, ou você pode perder o cliente porque você não é assertiva no fechamento. Pergunta: Boa. qual é o KPI mais importante no varejo, na sua opinião? Posso falar 2? Não, Um, peças por atendimento. Por Por quê? quê? Eu acredito que é peças por atendimento. Quando a gente fala de peças por atendimento, a gente tem uma relação muito. Como eu posso dizer assim? A gente tem 2 vieses quando a gente fala de peças por atendimento. A gente tem aquela empresa que só tira pedido, ou seja, que entrega uma peça para cada cliente. E a gente tem aquela empresa que realmente agrega valor ao produto. E quando a gente fala em agregar valor ao produto, eu estou falando que eu não quero vender só um produto para o Paulo. Eu não quero vender para o Paulo só uma camiseta. Eu quero que o Paulo conte a história dele com a camiseta, com o casaco, porque esse casaco é muito versátil. Ele pode ser utilizado tanto em dias mais quentes quanto em dias mais frios. Eu quero mostrar para o Paulo que, além do casaco, ele tem uma calça linda aqui que vai combinar Ó, o com o Denis tá tom da vendendo já. camiseta. Então, assim, e por que eu tô falando de peças por atendimento? Porque quanto mais peças eu vender com maior valor agregado, isso vai mexer no ponteiro da minha meta. Porque eu posso converter 100% dos meus clientes, mas se eu vender uma peça para cada cliente, isso não vai gerar resultado, principalmente se essa peça não tiver um valor tão agregado. Agora você vai querer me matar. Por quê? Na verdade, eu acredito em 2. Ah, Conversão e peças por atendimento no boa. varejo físico. Ó, Perfeito. varejo online muda meta de contatos e taxa de conversão. Excelente. Para mim é completamente diferente. Assim, é diferente. Porque no varejo online, se a gente coloca muita peça, o cliente se perde no WhatsApp, ele para de responder. Então a gente tem. O modo é o mesmo. Taxa de conversão nos dois. Exato. E são diferentes. Mas se no varejo digital eu colocar muito item, aí eu perco o cliente porque é um nível de atenção muito maior. Então, aí um ponto importante. Mas eu acredito sempre nesses dois. E não dá para olhar um só. Você tem que olhar a Exato. conversão e o PA. Exato. Aqui a conversão e a meta de contato. Né? Porque aí você vai mostrar o quantos clientes falaram e quantos converteram. Perfeito. Denis, vamos entrar num ponto importante agora, que eu quero que você me diga qual foi o pior treinamento que você já fez até hoje. O pior O treinamento. pior, me conta assim, onde tudo deu errado. Que eu acho que é uma curiosidade que eu tenho. Olha, o pior treinamento que eu dei hoje foi na Pandora. Tá. Foi muito engraçado porque, assim, eu nunca tinha trabalhado com os passos da venda, né? Assim, embora eu tivesse no call center e tudo mais, mas os passos da venda, eles são muito específicos. Tem uma consultora do mercado que ela trabalhou em grandes marcas e ela trabalhava para Pandora. Então eu acompanhei o treinamento dela porque eu seria responsável pelos treinamentos de vendas. E eu fui até o Rio de Janeiro, né? Fui no Rio de Janeiro para ter um treinamento com essa consultora. Então ela fez um train the trainer comigo. Então ela me ensinou como treinar os passos da venda. E foi muito curioso porque, assim,
Até hoje, tá, Paulo? Eu tenho um frio na barriga quando eu entro em sala de aula e eu acho que é importante ter esse frio Se na você barriga. não tem. Eu digo uma coisa pro meu time: se eu não fico ansioso antes de um treinamento, antes de uma palestra ou antes de uma gravação de podcast, é porque eu tô fazendo o negócio errado. Exato, exatamente isso. E voltando para o Rio de Janeiro, para esse Train the Trainer aí, que eu tive essa oportunidade. Ela me treinou, me passou todos os passos, eu dei o treinamento para ela, beleza. Passou, se eu não me engano, uma semana, eu fui dar esse primeiro treinamento. Catástrofe. Não, catástrofe total. E assim, sendo super vulnerável, que foi horrível esse treinamento. Mas foi esse treinamento que fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Por quê? A gente tá falando de varejo. Loja, a gente tá falando de vendedora, vida real, gente, vendas é vida real, é você olhar ali para o cliente falar não para você e você não ter conhecimento suficiente para converter aquilo, certo? Fui, dei o treinamento, começou tudo errado. E assim, quando é pra dá errado, né? É a internet que falha, é o vídeo que não roda, é o coffee que atrasa, enfim, né? Tudo. E por que eu tô falando isso? Porque eu estava treinando pessoas que tinham muita experiência no varejo, que tinham muita experiência em loja. E eu nunca trabalhei em loja. Eu tinha trabalhado em um call center. E eu tive a oportunidade de trabalhar em um varejo de luxo. Então, o meu treinamento, ele foi raso, sabe? Para Ele não pessoas que foi sabiam que mais que sabiam você mais e queriam também te desafiar um pouquinho. exatamente isso. Então, assim, as pessoas me faziam perguntas assim: "Ah, mas e se o cliente fizer isso? Ah, mas e quando acontece isso?" Eu falava: "Meu Deus". Mas foi nesse dia que eu falei: "Não, eu preciso aprender sobre isso". Então, na Pandora, eu comecei a ir para a loja. Eu comecei a escutar os atendimentos em loja. Quando era Black Friday, Natal, eu ia para a loja, eu atendia cliente. Por quê? Eu tinha que ver e entender como era aquilo que eu passava na prática. Eu tinha que fazer falar de uma boa característica e de um bom benefício para um cliente na prática, porque só assim eu ia conseguir treinar da melhor forma. E foi aí que eu entendi uma coisa, Paulo, até pegando o gancho do filme que você trouxe da Nike, falando de histórias, eu só vou conectar o meu time em um treinamento se eu tenho histórias reais para contar. Se eu falo de exemplos de quando eu fui fazer uma compra e fui bem atendido ou mal atendido, de quando eu tive a oportunidade de vender para alguém e essa venda teve sucesso ou não, tem que ter case, o time tem que trazer case, o time tem que trazer história. E esse treinamento foi horrível. Mas depois dele, Paulo, eu falei, não quero mais passar por isso. Tiveram outros pontos? Claro, sempre tem. A gente tá falando de treinamento, Sempre gente. tem, gente. Sempre Treinamento, tem. Eu né? já tive dor de barriga num treinamento. Que eu Sério? tive que parar e ir no banheiro 2 vezes no meio do treinamento. Ah, Ué, eu vou fazer o que? Assim, tipo, assim, eu tô falando sério, se eu tive dor de barriga. acontece. Uma das primeiras, quando eu saí da Farfetch, eu montei um curso que chamava Marketing Digital para Moda. E eu lembro que eu tava no Rio de Janeiro, no estúdio 512. E aí eu comecei o treinamento e meu estômago começou assim. Eu parei 2 vezes de manhã pra ir no banheiro. Todo mundo ficou sabendo que eu fui no banheiro. Então, assim, foi assim. Marca. Foi meu segundo curso na minha vida. Então, assim, aquilo marcou, o curso foi bom, mas assim, mesmo assim, a gente também tá suscetível a muitas coisas no treinamento. Você tocou num ponto, que eu quero puxar agora esse ponto. Você falou de train the trainer. Vamos desmiuçar isso. O que é Train the Trainer e a importância do Train the Trainer, e você já vai falar do projeto A Arte de Treinar. Perfeito. Bom, Train the Trainer, Paulo, né, aqui, para mim, quando eu olho para esse cenário dentro da área de treinamento, nada mais é, claro que aqui eu vou trazer um pouco, talvez de uma forma não tão detalhada, mas é capacitar alguém com metodologias, técnicas, insights e conhecimentos o suficiente para que essa pessoa consiga olhar diversos temas, não só vendas, não só produto, mas o tema que for, e conseguir, por meio de tudo isso que ela aprendeu, por meio de tudo isso que ela foi treinada, capacitar outras pessoas. Então é quase como se eu transformasse alguém em um grande multiplicador
daquilo que ela precisa entregar com a estratégia que a gente quer. E a gente fez isso muito bem, né, Paulo? Fez isso muito bem, mas eu vou te contar um segredo. Conta. Vamos lá, o segredo sobre isso. Eu sempre treinei pessoas pelo instinto. Eu fui gerente de loja. O meu primeiro treinamento, e eu trouxe aqui porque é nostálgico, foi sobre esse livro. Ó, preciso saber se estou indo que bem. Legal. Esse foi o meu primeiro treinamento, que eu lembro quando eu era trainee da C&A, a Fernanda e a Alessandra, que uma era minha regional, outra minha gerente de loja. Quando você é trainee, você é treinado para ser gerente de loja. Elas me falaram, olha, esse livro é muito bacana sobre treinamento e a gente quer que você faça um treinamento baseado nesse livro para treinar as lideranças. E eu nunca esqueço, foi a primeira apresentação, foi o primeiro treinamento que eu montei na minha vida, né? Deixa até o livro aqui em cima da mesa, aqui, eu indico todo mundo para ler. E, inclusive, hoje eu vou gravar o treinamento desse livro pro portal. Assim, esse é o livro que eu carrego no peito de treinamento, ele fala sobre feedback, né? Então é um livro que eu considero bastante, do Richard Williams, preciso saber se estou indo bem. E a primeira vez que eu fiz um treinamento foi esse, né? Seguindo os passos, e sempre foi muito intuitivo. Até que eu fui fazer a mentoria do André Iorio, a arte de palestrar. Nessa mentoria, eu aprendi o que era fazer uma palestra, começo, meio e fim, produtificar, ter storytelling, assim, coisas que eu fazia por intuição, mas eu aprendi a fazer muito melhor. E era para palestra. O que eu fiz? Eu adaptei tudo isso para treinamento, de uma outra maneira, porque uma palestra inspira, um treinamento capacita, então são coisas diferentes, né? Porém, eu comecei a criar, para mim, uma rotina diferente de criar treinamento. Dá um exemplo. Tem que começar com um exemplo. Sim. Você fixa melhor. Então, todo o conteúdo que você vai abordar, se você começa com um exemplo, as pessoas vão lembrar da história. E lembrando da história, elas conectam com a teoria. Técnica, tá? Eu fazia isso intuitivamente, mas aí eu aprendi técnica e comecei a colocar técnica no material de treinamento e ficou muito melhor. E aí você me pediu, Paulo, eu preciso de um treinamento Train the Trainer. Aí eu quero que você conte sobre a arte de treinar. Vou contar. Bom, a arte de treinar foi um presente. Assim, acho não, eu tenho certeza, foi uma das melhores entregas que a gente já fez, porque com a arte de treinar, eu pude realmente, junto contigo e você trazendo isso pra gente, a gente conseguiu customizar um treinamento, personalizar um treinamento para dar mais autonomia para as nossas líderes de loja. E quando eu olhei para a arte de treinar, quando você trouxe a proposta, quando você trouxe pra gente tudo isso, pensei, é isso. É isso que a gente precisa. A gente precisa fazer com que o nosso time de loja saiba treinar, saiba multiplicar, saiba encantar, saiba criar histórias. Porque senão as empresas, né? Tô falando empresas no plural, mas a gente fez essa entrega na Vivara, elas ficam reféns apenas da área de treinamento, gerando conteúdo. Perfeito. E tem empresa que não tem área de treinamento. Exato. Exatamente. Que é o RH que cuida, o comercial que cuida, mas não tem uma pessoa técnica para poder tomar conta. E isso é tão importante porque quando a gente fala de uma pessoa técnica na área de treinamento, a gente está falando de uma pessoa que olha para todos os sistemas de treinamento, que faz desde uma LNT, que é levantar necessidade do treinamento. Aprendi essa palavra hoje, LNT. LNT, levantamento de necessidade de treinamento. Vamos colocar isso nos briefings, LNT. E fazer uma LNT bem feita, ela te ajuda com todos os insumos que você precisa. Ela te ajuda a saber o que você precisa treinar, o que você precisa falar, quais são os exemplos que você precisa dar, quais são as histórias que você tem que contar. E na arte de treinar, você fez essa LNT comigo, porque você levantou toda a necessidade que a gente precisava. E eu lembro, em todas as reuniões que nós fizemos, as conversas incríveis que nós tivemos e a forma como você conduziu esse diagnóstico para a gente entregar mais de 80% de adesão no curso. E eu acho que o mais interessante, gente, não é jabá não, mas é porque a gente aqui também quer capacitar quem está assistindo para poder fazer isso nas próprias operações, né? Contando um pouquinho da arte de treinar. A gente precisava mostrar, e eu vou abrir aqui porque é muito importante,
que treinamento é venda. Então a gente fez uma primeira analogia que treinamento é KPI, né? E como a gente faz um treinamento, a gente tem que entender qual KPI a gente precisa mudar e depois escolher qual é o treinamento. Não é assim, agora nós vamos fazer um treinamento de PA. Não. A loja está com um problema de PA, a empresa já tem um treinamento sobre isso. A gente adapta para a gente poder atender a loja ou atender a rede, né? Perfeito. Quando é rede, quando é uma loja, uma operação. Então, a gente tem que desmistificar que treinamento muda comportamento. Boa. E, assim, no livro aqui, ele fala que demora para mudar. Eu já sou um pouquinho... É a única parte que eu tenho. Treinamento não muda comportamento. O que muda comportamento é rotina. Treinamento muda rotina e muda hábitos. Então, a gente começou com isso. Depois, a gente criou um funil, né? Um checklist que chamava treinar, que cada letra significava um ponto que a gerente precisava organizar para ter um treinamento, né? A transformação que ela precisava, o que ela precisava realizar. Aí tinham vários pontos ali do checklist. E, por fim, a técnica do sanduíche. Porque como a gente vai falar de storytelling para uma pessoa que não sabe o que é storytelling e a gente vai fazer uma analogia fácil? Conta a técnica do sanduíche pra gente, Denis. Bom, a técnica do sanduíche foi muito curiosa, porque eu só conhecia a técnica do sanduíche para falar de feedback. E você trouxe a técnica... Ele não queria que eu colocasse o sanduíche na apresentação, agora eu vou ter que contar a verdade. Gente, é verdade. O Paulo veio com a imagem de um hambúrguer... Pensei, Paulo, hambúrguer, joalheria, como a gente otimiza isso? E ele teve uma ideia, porque ele trouxe de um jeito ali bonito, né? Depois e tudo mais. Mas a técnica do sanduíche, quando eu acompanhei esse treinamento junto com o Paulo, estávamos em loja, foi incrível, estávamos com uma gerente também dando todo apoio lá pra gente. Beijo, Nai. Um beijo, Nai. Verdade, Nai, um beijo. Você vai assistir, mas um beijo, porque pra mim você, desde o primeiro diagnóstico que eu fiz na Vivara, você foi um exemplo. Sempre falei de você e pra mim é uma referência. Boa. E a técnica do sanduíche, né, resumindo aqui, é como que a gente conta essa história, esse treinamento, porque, como o Paulo mesmo fala no treinamento, a gente tem a primeira parte do pão, que é a gente trazer esse contexto e a gente trazer ali o porquê, porque o Paulo, ele traz muito isso no treinamento e eu acredito muito que é começar pelo porquê. Então, o porquê... Simon Sinek, né? Exato. Começar pelo porquê. E trazer esse porquê, o porquê a gente vai treinar sobre esse KPI, o porquê a gente vai treinar sobre esse produto, o porquê a gente vai treinar sobre esse tema. E aí depois a gente vem com um recheio, né? Então, assim, esse recheio é todo o repertório que a gerente vai usar para capacitar essa colaboradora. E por fim, vem o fechamento, que é como que ela fecha isso, como que ela encerra isso, motivando, dando continuidade e fazendo com que a colaboradora realmente entenda aquilo que ela aplicou. É claro que aqui eu falei de uma forma resumida. Mas tem um ponto importante, que eu lembro quando eu falei do sanduíche, por quê? Vou dar uma expressão bem... Quando você compra um podrão, né, que é o nome que a gente chama de sanduíches da rua, você coloca hambúrguer, cheddar, frango, calabresa, vinagrete. Sabe aqueles lanches gigantes? Uhum. Você não sente o gosto de nada no final do dia. Verdade. É muito gosto. Então, a gente pode escolher se a gente quer um lanche que a gente vai ter tudo, mas a gente não vai sentir nada, e um lanche que a gente precisa ser mais resumido, mas que a gente vai sentir o sabor. O treinamento é a mesma coisa. Se eu trago mais de 3, 4 pontos no treinamento, esquece. Eu não vou conseguir atenção. Então, o importante é garantir que a gente tenha um treinamento sanduíche. O pão inicial é a introdução, mas tem que já contar o que vai ter. O recheio, pontos importantes com exemplo. E o final, o outro ponto de fechamento, que eu resumo tudo para fazer esse trabalho. E, Paulo, é muito, muito interessante essa técnica que você trouxe, porque eu recebi feedbacks de várias gerentes falando que já vão implementar isso, que já vão criar esse plano de ação com as vendedoras delas. E no curso Artes de Treinar, um ponto que fica muito claro é como você mostra a pontualidade do treinamento. E pontualidade, não estou falando de horário. Eu estou falando de pontualidade com o tema, que é isso que você trouxe do recheio da técnica do sanduíche.
E, Paulo, foi Fazendo um um sucesso. jabazinho, 80% da nossa adesão. 80%. Tivemos 80% de adesão. E um ponto também que eu quero trazer para todas as pessoas, né, quando adquirirem o curso A Arte de Treinar, tô aqui trazendo esse ponto, é que assim, quando a gente vai cobrar alguém por ter feito um conteúdo, e eu tenho colocado isso muito na minha cabeça e muito em prática nesses últimos tempos, principalmente com o conteúdo A Arte de Treinar, é porque assim, a gente está falando de gerente de loja, a gente está falando de uma liderança, né? Então, assim, quando a gente fala de uma gerente de loja ou de uma liderança, e quando a gente fala de alguém que está acima dessa liderança, essa liderança que está acima, seja uma supervisora, uma gerente de território, o nome que seja no varejo, tem muito hábito de dar a resposta ou de cobrar se o curso foi concluído ou não. Eu quero muito que esse mindset ele mude. Ao invés da supervisora chegar para a gerente de loja e falar assim: você já fez o curso Arte de Treinar? Eu quero que esse mindset mude, sabe, no varejo e nas empresas. Eu quero que as pessoas perguntem: me conta, qual vai ser o seu plano de ação com tudo o que você aprendeu no curso Arte de Treinar? E eu lembro que na live a gente fez um curso gravado, eram 6 módulos, a gente tinha que chegar aos Exato. 450 gerentes, 450 gerentes. E na live, para mim, foi uma surpresa, por quê? A live a gente não estava vendo elas, né? Era Exato. um webinar. E a gente lançou na hora, foi uma ideia na hora, um símbolo para o treinamento que foi a borboleta. Exato. Né? Porque eu começava a live falando de borboleta, de transformação. E eu coloquei a música da Mariah Carey, Butterfly, na hora, sim. Tem um show dela agora, mas assim, na hora, e não estava planejado. Nada. Então, assim, também você tem que ter um jogo de cintura para poder ir com o flow. Né? Exato, E falar a linguagem exato, delas. exato. Denis, pra gente tá encaminhando já pro encerramento do nosso podcast. O papo tá ótimo, a gente ficaria aqui horas falando. Mas eu quero que você dê 3 dicas para quem tá agora no final do ano e sabe que precisa treinar em equipe, porque Sim, todo mundo precisa, tá? exato. 3 dicas de como fazer isso acontecer agora. Perfeito. Bom, são 3 dicas que eu quero dar para todo mundo, para todas as pessoas que estão nos assistindo, que a gente precisa. A primeira delas é a preparação. Como que eu faço a preparação da minha loja? E quando eu digo preparação de loja, Paulo, eu estou falando desde uma precificação correta até o estoque muito bem organizado. Por quê? Um estoque organizado gera agilidade. Uma precificação correta não gera desconforto com o cliente, porque a gente sabe que muitas empresas, ali na hora do vamos ver, colocam os preços incorretos, alternam e tudo mais. Outro ponto bem importante é o atendimento, e quando eu falo atendimento, eu vou dividir em 2 módulos: o atendimento presencial e o atendimento online. Personal Shopper. Personal shopper. Atendimento presencial. Como eu atendo esse cliente com agilidade, com eficiência e com qualidade? Quais são as perguntas certas? Quais são as perguntas chaves? Como eu vou vender para ele? Como eu vou vender para a família dele? Como eu vou vender assim para todas as pessoas que entram na minha loja e com qualidade? E o atendimento online, porque a gente sabe que os shoppings estão abarrotados nessa época. O cliente ele vai entrar pelo WhatsApp. Se eu não tenho um bom atendimento online, se eu deixo ele esperando ali por horas, é um cliente a menos que eu tô com a possibilidade de converter. Então, prepare sua equipe com a loja preparada, organizada, o time muito bem preparado em atendimento, e atendimento além dos passos, tá, gente? É atendimento vai além dos passos, é atendimento para fazer acontecer mesmo a conversão que a gente precisa. E o outro ponto é o atendimento online, porque agora, gente, não tem mais volta. É personal shopper que a gente precisa. E eu vou contar uma coisa para você em primeira mão. A gente criou agora, a gente tem o Personal Shopper já há 8 anos, como nosso passo do atendimento digital, e os mesmos passos agora são também do varejo físico. Que demais. Então o Personal Shopper agora é on e off, porque eu tenho o primeiro passo da organização, que serve para o online e que serve para o físico, com trilhas diferentes
mas agora a gente tem um módulo, um modelo de gestão moderno, que é o personal shopper, que o nosso vendedor precisa levar. Que Ele legal. precisa ser um personal shopper porque ele não é um vendedor comum. Exato. Ele atende às necessidades do cliente, onde o cliente está, dentro da loja ou no celular, e é isso que a gente acredita. Isso é, assim, foi uma aula. Eu acho que quem assistiu, ouviu esse podcast, aprendeu muito. Porque, assim, Sim. teve muita coisa importante, teve muitos termos importantes. A gente tem que fazer um número 2. Temos. Porque, assim, tem muito mais pra gente falar sobre treinamento. Pergunta final que eu faço para todos os convidados. Se você tivesse que escolher um treinamento da sua vida que te representasse, qual seria? Que me representa? É. Treinamento gerencial. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa treinar a nossa liderança, porque uma liderança bem capacitada gera valor para o time de vendas com valor e capacitado gera venda. Gente, a palavra final que eu tenho aqui é treinamento gera venda. Exato. Treinamento é investimento em venda. Exato. Denis, meu, muito obrigado. Eu que agradeço, começou a segunda Paulo. temporada com a energia lá em cima. Sim. Nossa, lá em cima. Se a gente não parasse aqui por conta do tempo, que a gente quer fazer episódios de até 1 hora, a gente ia ficar aqui 3 conversando, né? Quero que você deixe suas redes, né? O Denis também tá no mercado agora, fazendo treinamentos, fazendo consultoria, né? O Denis agora entra nesse novo desafio. Então, quero que você deixe seus arrobas para as pessoas poderem te achar. Bom, meu Instagram é @henriquedens e o meu LinkedIn é Denis Henrique. Henrique. Na legenda do episódio vai estar todos os seus contatos. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Gente, encerrando mais um episódio do Varejo On, primeiro episódio da nossa segunda temporada. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Se vocês gostaram, curtam o episódio, deixe perguntas porque a gente vai responder, mas mais que isso, é um episódio aqui que fala sobre treinamento, mas é um episódio que traz muito conteúdo para você colocar em prática. Assista esse episódio com escutativa, como o Denis falou, né? Assista e ouça, né? A escutativa vai além de escutar, né? Você consegue no Spotify ver e ouvir, e no YouTube também está disponível para você poder ver esse episódio. Mas o mais importante, o que a gente consegue aproveitar na nossa operação de varejo. Lembrando que o nosso podcast Varejo On é patrocinado pela plataforma Personal Shopper. A plataforma que, de forma rápida, consegue engajar, treinar, avaliar e acompanhar o seu cliente. Desculpa, acompanhar o seu vendedor e o seu gerente de loja para que ele traga o melhor resultado para o seu cliente. Um beijo e até o nosso próximo episódio.